Dizem que dados é o novo petróleo, mas refinar esse petróleo que é o que faz esses dados terem valor. Aprender análise de dados é um dos presentes mais importantes que você pode se dar, independente se você for trabalhar ou não diretamente com isso. Antes de começar, se inscreva no canal para ficar por dentro de vários tópicos relacionados com como se tornar um profissional mais data-driven. E com isso, ter um crescimento mais rápido na carreira e, consequentemente, um crescimento financeiro também. Bora lá! Então, se por um lado, ao ter feito uma formação mais técnica, eu tive a chance de aprender a analisar dados e aprender algumas linguagens de programação, inclusive, por outro, eu só fui realmente entender como essas coisas funcionam depois que eu realmente comecei a trabalhar com isso e a entregar valor real para o mundo. Nesse vídeo, então, eu vou te contar como que eu me prepararia para aprender sobre análise de dados. E para deixá-lo mais didático, eu vou dividir o vídeo em 4 partes principais. Primeira, mentalidade. Segunda, ferramentas. Terceira, apresentação. Quarta, experiência. E se você não tiver na faculdade ou não tiver formação superior, esse vídeo também é para você. Pode ser um pouco mais desafiador para você dar os primeiros passos, mas isso não deve te impedir de ter uma carreira de sucesso em dados ou uma visão mais analítica na hora de resolver qualquer tipo de problema que você tenha na sua vida. Parte 1, mentalidade. E o foco aqui é como podemos ter uma mentalidade analítica. Muitas pessoas confundem esse ponto com aprender linguagens de programação, por exemplo, ou serem boas em estatística ou matemática. Repita isso, você não precisa necessariamente ser bom em matemática para ser uma pessoa analítica. Se você é bom em matemática, você provavelmente é uma pessoa analítica, mas você não precisa ser uma pessoa boa em matemática para ter uma mentalidade analítica. Uma mentalidade analítica significa ter a capacidade de aplicar razão lógica para descobrir mais sobre alguma coisa. Ou seja, buscar as perguntas certas para entender a fundo algum problema que você esteja enfrentando, por exemplo. Então, por exemplo, quando eu preciso comprar alguma coisa com um valor relevante, como um computador novo, ou uma televisão, ou um celular, eu passo algumas horas pesquisando sobre as opções que eu tenho disponíveis. E ao fazer isso, automaticamente a minha compra não é somente baseada na emoção. Talvez até tenha uma pressão emocional para aquela compra específica. Mas na hora que eu faço essa comparação e listo essas variáveis, eu busco um lado lógico a partir dessa comparação toda. E isso é uma decisão analítica, de forma simples. Ao ficar clara essa decisão lógica, agora a segunda parte desse ponto é: não confie nos dados que você vê por aí. Aprenda a verificá-los. Por que isso é relevante para esse vídeo aqui? Existe um grupo pequeno de pessoas no mundo que contam uma história e aí o resto das pessoas acreditam e seguem essa história. É uma grande parcela da população que somente segue o que essas pessoas estão contando de história. Independente do seu lado político, por exemplo, todos os políticos fazem isso. Eles encaixam os dados de uma forma que é colocado um holofote na parte que beneficia essa pessoa ou essa empresa. Enquanto a parte negativa ela é camuflada também com os dados. E aí você me pergunta, então você está me dizendo que os dados mentem? Não, os dados eles não mentem. Mas as pessoas contam uma história com esses dados de uma forma mentirosa ou tendenciosa. Sobre isso, dê uma olhada nesse site chamado Spurious Correlations, ou traduzindo, correlações falsas. Nesse primeiro exemplo, o gráfico mostra como que os gastos com ciência e tecnologia dos Estados Unidos correlaciona com o número de pessoas que tiraram a própria vida por enforcamento. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente nada. Mas os dados eles não mentem. Olha a correlação aí. Olha só, essa correlação nesse caso é de 99,79%. Outro exemplo, número de pessoas que morreram afogadas em piscinas comparada com o número de filmes que o Nicolas Cage aparece. Eu poderia então contar essas narrativas, sendo que elas não têm nada a ver, obviamente, uma com a outra. E a conclusão aqui é o seguinte: cuidado e aprenda a questionar os dados e tirar suas próprias conclusões. Isso é igualmente importante em uma empresa também. Então você não pode confiar somente no que as pessoas estão te contando. Verifique esses dados. Parte 2, ferramentas. Basicamente as ferramentas vão ser necessárias para você extrair e analisar esses dados. Eu poderia falar sobre Excel, SQL, uma linguagem de programação para análises
mais avançadas, como o Python ou R, por exemplo. Mas eu tenho outro vídeo que eu falo exatamente sobre isso. Mas até antes de começar a aprender essas ferramentas, você já pode ter uma introdução aos fundamentos em geral. Isso vai te trazer uma base mais forte, junto com essa mentalidade analítica que a gente acabou de falar aqui. Então fica uma dica. Até um ano atrás, eu não recomendava muito essas formações, esses cursos que tem por aí. Não é que eu não recomendava, mas eu falava assim, não precisa e não serve para nada. Mas depois de falar com vários de vocês e conhecer um pouco mais sobre isso, tem alguns cursos que podem te ajudar. Tem algumas formações introdutórias que vão te trazer um mapa do que você tem que aprender e quais são as possibilidades na área. Então eu faço um vídeo aí comparando, por exemplo, duas dessas formações, as mais procuradas do mundo, uma feita pela Google, a outra feita pela IBM. As duas são muito boas e você tem 7 dias para se inscrever sem pagar nada em qualquer uma delas e utilizar todo o conteúdo que está ali de graça. Se você não gostou, você vai lá e cancela antes desses 7 dias. E talvez isso vá te dar uma base teórica e te colocará em um outro patamar. Isso vai te trazer muito mais sentido na hora que você for aprender as ferramentas que eu já citei aqui. Sobre as ferramentas, como eu mencionei, temos outro vídeo no canal sobre isso, mas em resumo, comece com Excel, na minha opinião. Fique muito bom no Excel, ao ponto de te contratarem em uma empresa só pelo Excel. Se você tem outras ferramentas, melhor ainda, mas o Excel tem que ser o suficiente para as empresas te contratarem. Isso de uma forma geral. Eu estou considerando aqui que a maior parte das empresas utilizam Excel ou Google Sheets no dia a dia. Depois, cheque esse outro vídeo então, que eu te dou um passo a passo nessa parte de programação. Vamos para a parte 3, apresentação. Do que adianta você saber analisar bem os dados se você não sabe apresentar as conclusões? Por incrível que pareça, essa é uma das partes que mais faltam nas empresas. Por quê? Simplesmente porque ninguém ensina esses analistas ou cientistas de dados ou de BI a saberem sintetizar esses dados. Extrair e analisar os seus dados é uma coisa, mas contar uma história com esses dados é outra completamente diferente. E a arte de contar essas histórias, voltando naquele ponto inicial sobre como os políticos e a mídia manipulam com os dados, isso faz com que o contador, o criador dessa história, induza pessoas a pensarem de uma forma que essa pessoa queira. Eu não gostaria que você visse isso como uma coisa maquiavélica ou danosa. Simplesmente, em uma empresa, você vai ter que convencer pessoas ali constantemente, diariamente. E muitas pessoas que entram em dados, elas não têm essa malícia ou essa vontade de interagirem com pessoas e convencer essas pessoas no dia a dia. Então, se você não tem isso, não tem essa vontade de aprender essa parte de como contar uma história com dados, eu sinto em te informar que você vai ser prejudicado desde uma entrevista de emprego até o dia a dia de uma empresa. Você vai ficar lá isolado, fazendo análises para você mesmo e se convencendo de uma coisa que ninguém quer saber e ninguém te escuta. Preste atenção nessa parte de como contar uma história. Essa também é uma habilidade que a gente vai ficando cada vez melhor e precisa de prática. Então você precisa praticar essa parte, principalmente já trabalhando em alguma empresa, falando com clientes ou falando internamente com seus clientes internos, aquelas outras áreas que dependem da sua análise, que vão comprar essa análise sua internamente dentro da empresa ou para algum cliente. Então, 3 pilares para essa parte de apresentação. Pilar A, storytelling, ou a arte de contar histórias. Pilar B, foco no problema, ou seja, não perca tempo com análises que não resolvem problemas reais. Pilar C, saber gerar bons gráficos. Eu falo muito sobre esse tema de gráficos aqui no canal. Tem um vídeo, inclusive, que eu detalho os principais tipos que existem e para que cada um serve. Vou deixar aí na descrição. E por que gráficos são tão importantes? É a forma mais bonita e direta de sintetizar alguma conclusão. Ninguém tem tempo ou interesse para ler um artigo inteiro sobre alguma análise que você fez. Talvez até tenha algum interesse, mas esse interesse precisa ser criado por você. E geralmente a gente utiliza uma visualização, um gráfico, para essa pessoa já perceber rapidamente que ela tem interesse por isso. E ela vai ficar curiosa para ler o resto. Por exemplo, eu posso fazer o melhor vídeo do mundo aqui nesse canal, mas se você não tiver o interesse de clicar nesse vídeo e ver o que tem aqui dentro, você nunca vai ficar sabendo o que tem no vídeo. E ainda sobre gráficos, você vai chegar em um nível que você vai precisar de uma ferramenta de BI para te ajudar a gerar esses gráficos de uma forma mais prática. Além do Excel, que pode te ajudar na maioria dos casos, existem as famosas ferramentas de BI. Se eu pudesse voltar atrás, só existem 3 que eu considero relevantes aí para aprender. Primeiro, Power BI, segundo, Tableau,
terceiro, Data Studio da Google. Já falei muito sobre essas ferramentas aqui no canal, vou deixar todos os vídeos que eu achar aí na descrição também. Quarta e última parte, experiência. Aplique para várias vagas o mais rápido possível. Ter um portfólio ou a linguagem A ou B vai fazer diferença sim no seu currículo, vai te dar mais chances de passar nessas vagas, mas você precisa aplicar nelas para entender o que você precisa aprender, o que o mercado está buscando aí na região que você está aprendendo. Aplique hoje, comece a falar com essas empresas o mais rápido possível. E um dos maiores problemas que eu vejo no dia a dia são profissionais que são perfeccionistas demais. Eles ficam esperando o momento ideal para aplicar para essas vagas. Então eles começam a aprender várias coisas, a fazerem várias formações e esperam finalizar, condicionam essa aplicação para essas coisas que eles estão aprendendo. Isso só faz a gente perder tempo, perder o foco. Aplique para as vagas. Você vai pelo menos aprender o que você tem que saber ali para passar numa entrevista. Depois que você passar, você vai aprender mais ainda. Não espere saber tudo que você precisa para aquela empresa na hora que você estiver aplicando. Muita coisa, você vai ter que fazer um onboarding, que a gente chama. Você vai entrar na empresa e vai aprender lá. Coloque isso na cabeça então. Esse momento ideal não vai existir. Se você sentir algum dia que você está em um momento ideal para alguma vaga específica, quer dizer que você está aplicando para uma vaga que é fácil demais para você. Ou seja, você está na zona de conforto. Você tem que aplicar para vagas que sejam um desafio para você. E aí você vai aprender lá na empresa. Por isso que você está aplicando também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal se eu tiver agregado algum valor para você aqui. Quando nós batermos 10 mil inscritos, está bem perto, eu vou lançar um vídeo muito completo sobre como construir um portfólio. A passo mesmo, tudo bonitinho. Sem essa enrolação genérica e tudo. Eu vou te ensinar o passo a passo, o que eu faria, passo a passo exato para criar um portfólio bem completo. Um abraço e até o próximo vídeo.